Muito bom dia, povo de Deus. A paz, tudo bem? Primeiros segundinhos, se inscreva no canal, ative o sininho, siga-nos também no min.averdade-que-liberta, tá bom? No Instagram, as palavras de domingo ficam lá. E se prepare, encontre um lugar mais tranquilo para você poder ouvir, para você poder realmente se concentrar na palavra de Deus, para que você realmente absorva esse conteúdo, essa contação de história e consiga, a partir daí, extrair o rema, ou seja, uma aplicação para a sua vida, uma aplicação para as nossas vidas, tá bom? Então nós vamos dar continuidade aqui na história de Saul, que está em 1 Samuel, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, de infinita graça, estamos mais uma vez diante do Senhor para engrandecermos a Ti, para reconhecermos, Pai, que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina tanto através da Tua palavra. Muitíssimo obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão zeloso, porque o Senhor é tão zeloso, desde sempre, e nos ajuda, nos ensina, nos direciona, nos dá a Tua palavra que está contido tudo o que precisamos saber. Como o livro de Pedro nos diz que nós recebemos tudo o quanto é necessário para vivermos conforme o Senhor quer que vivamos. Pai, ajuda-nos essa manhã, que o Senhor possa somar em nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então, nós paramos no momento em que Saul tem uma vitória sobre o povo filisteu. E o povo filisteu foge. Lembra? Aí, o que aconteceu? Parte do povo que estava no meio dos filisteus se volta contra os filisteus. O povo que já tinha se espalhado, escondido em cavernas, saem das cavernas e vão atrás do povo filisteu. E começa uma eliminação muito forte do povo filisteu. Então foi isso. Logo após isso, povo de Deus, claro, o povo filisteu fugiu e Saul faz um pacto, Saul faz um voto. E esse voto é um voto muito infeliz, porque no meio de uma guerra é necessário que as pessoas estejam bem nutridas, fortes, não é? E ele faz um voto dizendo que os seus soldados não deveriam comer pão, não deveriam se alimentar e deveriam continuar a perseguir o povo filisteu. Então ele faz um voto, ele declara isso ao seu povo. E a palavra do rei não volta atrás. E então o povo, os seus soldados, tomam isso como uma regra e começam a viver isso e perseguir os soldados, os soldados filisteus. Acontece que Jonatas, filho de Saul, não ouve isso não chega a Jonatas. E eles perseguindo o povo filisteu, passando por um campo onde havia muito mel, Jonatas pega com uma vara aquele mel e se alimenta do mel. Nesse momento, os olhos de Jonatas começam a brilhar. Por quê? Porque eles estavam muito famintos. E como nós sabemos, mel é uma fonte de açúcar, uma fonte de energia muito, muito poderosa. Então, os ânimos de Jonatas retornam a si. E aí o povo fala: olha, o seu pai disse que não era para comer. Jonatas então fala: ixi, o voto do meu pai, o voto de Saul, está turbando o povo. Por aqueles motivos que eu disse anteriormente, que se você está em guerra, você tem que estar alimentado. Você está correndo atrás dos inimigos, você tem que estar se alimentando e indo correndo e se alimentando, senão acaba. O que acontece? A partir dessa fala de Jonatas,
o povo, os soldados de Israel, se lançam sobre os despojos desse povo filisteu e a fome era tamanha que eles matam ovelhas e bois e essas coisas e começam a comer ali mesmo. Comer a comida cheia sem assar, o negócio cheio de sangue. Eles começam a comer sem parar. Então vai um mensageiro e fala a Saul, relata essas coisas. Licença. Relata essas coisas a Saul. Então Saul volta atrás e fala, não, tragam os bois, porque não se pode, irmãos, pela lei mosaica, não se pode comer animal com sangue. E eles estavam famintos, estavam comendo, então estavam ferindo princípios do Senhor. Então Saul é avisado e Saul fala, não, parem com isso, porque vocês estão ferindo a lei, a regra do Senhor. Peguem esses animais, tragam para cá, nós vamos abater esses animais e vocês vão se alimentar, mas do jeito correto. Saul quer ir atrás dos filisteus, quer continuar indo atrás dos filisteus. Só que ele pergunta a Deus, o Senhor entregará os filisteus nas nossas mãos? Porque ele quer continuar a peleja. E Deus não responde. Deus não responde. Saul, então, busca saber onde está o pecado. Porque Deus responde, né? E tal, e busca saber onde está o pecado. Então existe uma falha, existe um pecado aí. E fica ele e Jonatas de um lado, ele e seu filho de um lado, e ficam os soldados, né, o povo de Israel do outro lado. E eles lançam sorte. Eles lançam sorte para ver onde está. Então, quando lança sorte, cai que o pecado está em Saul e Jonatas. Então o povo ali, os soldados ficam livres. A culpa não é dos soldados. Quando se lança sorte novamente, a Bíblia não explica que tipo de sorte que é lançada, mas para os irmãos terem noção do que é, sabe aquele negócio da garrafa? Você roda a garrafa assim, aí ela para em determinada direção. Aquilo é uma maneira de lançar sorte. Ou do palitinho. Quem tirar o palitinho menor é o culpado, ou o maior, sabe? É o pego, né? Quando é brincadeira, não é isso? Então eles lançam sorte novamente e cai que o pecado está sobre Jonatas, filho de Saul. Então, vamos ler? Capítulo 14, verso 30 e verso 37, olha, ele consulta a Deus. No verso 38 está escrito assim: então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva a Israel, ainda com meu filho Jonatas esteja a culpa, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, este seja morto. Porém, nenhum dos chefes do povo respondeu. Ninguém apareceu lá para poder, né, concluir essa ação. Verso 40. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado e eu... E aqui vem aquele ponto em que eu disse sobre lançar sorte. Tá bom? Vamos lá. Eles lançam sorte e cai que o problema está em Jonatas.
Então vamos entender um pouquinho do caráter de Jonatas, filho de Saul, e guardem esse nome, Jonatas. Jonatas será muito importante. Vamos ler do verso 41 em diante. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte e o povo saiu livre. Tá, essa é a parte que eu disse, né? Em verso 44. Então disse Saul: Deus me faça que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi Deus quem fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. Sobre o caráter de Jonatas, está no 43. Eu passei, né? Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Olha aí o caráter de Jonatas. Um pouco diferente do caráter de seu pai, não é? Jonatas estava pronto a morrer. Aqui, Saul, mesmo tendo dado a sua palavra, mesmo tendo feito um voto, por causa do povo, volta atrás nessa palavra. E aí nós chegamos no capítulo 15. O capítulo 15, gente, a gente vai ler muito, muito mesmo. Vou ler lentamente, tente ter muita atenção, porque por causa desse capítulo 15 aqui, o reino de Saul será rasgado, será eliminado, será acabado. E tem muito a ver com as nossas vidas, povo de Deus. Aqui nós precisamos ser cuidadosos ao fazermos votos, né? Nós vimos até agora. Fazermos votos, sejamos cuidadosos, porque nós não podemos fazer votos e, ainda que seja positivo para nós, voltarmos atrás nesse voto. Não é? Por causa da pressão do povo. Então vamos lá, vamos ler capítulo 15, a partir do verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, ouça agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, menino, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Eliminar completamente. Completamente. Não é isso? Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Certo. Então ele vai dizer para um grupo que mora lá no meio, que são os queneus, ele vai infiltrar e vai falar: olha, os queneus, saia do meio do povo de Amaleque, porque para que vocês não se percam junto com eles. E ele destrói a Amaleque. Destrói a cidade, acaba com tudo. Mas acontece algumas coisas aqui.
Vamos ler a partir do verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag, que é o rei, tá, dos amalequitas, o rei eles pouparam, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, tudo aquilo que era vil e desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que, levantando para si um monumento e dando volta, passou, desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu executei as palavras do Senhor. Irmãos, isso é muito sério para nós. Olha, Saul e o povo pouparam aquilo que era benéfico para eles. E eles eliminaram tudo que era vil e desprezível. Para eles. Para Deus, o povo de Amaleque, os seus bois, suas ovelhas, tudo isso, nada disso serve para servir a Deus. Nada dessas coisas serve para servir a Deus, porque pertencia a um reino diferente. Pertencia ao povo amalequita. Pertencia ao povo não pertencente a Deus. O povo que faz mal às coisas de Deus. Então, os bens que eles possuem também não podem ser simplesmente aplicados na casa de Deus, ser dado a Deus, não pode ficar para nós. O que tem a ver com a gente? Irmãos, muitas vezes nós saímos do mundo e nós achamos que muitas coisas que nós temos do mundo, tipo boas amizades, coisas, uma habilidade de mentir, por exemplo, uma habilidade de conseguir ludibriar as pessoas, a gente acha que a gente pode usar isso no reino dos céus. Mas a gente saiu do mundo. A gente não pode usar isso. Não, mas é muito positivo, sabe? Eu consigo ludibriar, eu consigo convencer, eu consigo articular e convencer a pessoa a fazer o que eu quero. E eu convenço ela para fazer uma coisa boa. Sabe, você está usando uma coisa que não é do reino dos céus para usar no reino dos céus. Eu tenho aquelas amizades que elas são tortas, mas assim, me conferem muito valor, sabe? As pessoas olham para mim, me veem andando com aquela pessoa, com aquela turma, então me confere um valor, eu consigo ser mais benquisto, ser mais bem visto, mas isso não é do reino de Deus, isso é do outro reino, não pode ser usado. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós saímos, nós devemos eliminar todas essas coisas. Por mais que seja bonita, se nós temos a clareza, se o Senhor falou conosco, nós precisamos que isso seja, todas essas coisas sejam tiradas do nosso meio, tiradas da nossa vida. Irmãos, eu sempre faço esse aspecto, assim, uma breve elaboração de uma aplicação para que os irmãos tenham uma palavra para ensinar nas reuniões de terceira semana de cada mês, para que os irmãos saibam, para que de fato essa palavra possa fixar um pouquinho mais, e fixa. Quando você tem uma aplicação, você consegue fixar além da meramente a história sendo passada. Então é isso aqui, povo de Deus. O que tem a ver conosco? É isso. E olha que interessante. Quando ele vai estar com o homem de Deus, com Samuel, ele vê Samuel e fala: eu fiz o que Deus mandou fazer. E aí vem a palavra de Samuel, que é:
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha que interessante, olha como é a linguagem dele. Quando ele vai falar de uma coisa negativa, ele fala que foi o povo. Quando ele vai falar um pontinho que ele obedeceu a Deus, ele se inclui. Perceberam isso aqui? Irmão, nós não podemos fazer isso. Olha, de novo. De Amaleque os trouxeram, né? Foram eles que trouxeram, não é ordem minha, não tem nada a ver comigo. Quem foi que fez isso? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Olha, consegue perceber que a linguagem, o jeito que ele usa isso, e muitas vezes nós somos atraídos a fazermos isso. Sejamos cuidadosos, porque isso não cola, tá bom? Isso não dá certo. Então, continuando. Respondeu Saul. Verso 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Lembra lá que eu acabei de dizer o que tem a ver com a nossa vida? Olha só, ele vê o que é bom e se lança aos despojos, mesmo sabendo que não convém. Não convém, está errado. Mas ele se lança aos despojos. Se lança aos tesouros, se lança aos benefícios que ele receberia por estar por estar com aqueles bens, não é isso? Então vou ser beneficiado, vou beneficiar os meus com esses bens, mas que Deus não está nisso. Para os nossos dias, eu vou me beneficiar com a amizade X e Y, com o cargo X e Y, com as minhas habilidades de ser convincente, de ser mentiroso, ou eu vou conquistar as pessoas com a minha habilidade de ser bonito. Eu não preciso dizer a verdade, eu sou muito bonito. Ou eu não preciso dizer a verdade, eu posso ludibriar e fazer as pessoas fazerem coisas boas. Parece, nossa, eu vou enriquecer aqui essas pessoas, eu vou ajudá-las, ajudando-as com mentiras, ajudando-as com erros de caráter. Essas coisas não alimentam, essas coisas não funcionam, tá bom? E Deus não aceita. Então vamos lá. Temos que terminar aqui para na próxima nós entrarmos de cabeça em Davi, né? Na vida de Davi. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Olha, ele está insistindo que ele fez a palavra e falando para Samuel: não, eu fiz o que Deus mandou. Verso 21, aí ele vai jogar a responsabilidade nos outros. Nós fazemos isso? A circunstância, não, a responsabilidade é dos outros. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Eu ofereço a Deus isso. Porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que lhe obedeça a sua palavra? Deus gosta de sacrifício em detrimento da obediência à palavra dele? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos do ídolo do lar. Irmãos, isso é muito sério. Rebelião. Eu sei o caminho, eu estou absolutamente consciente do caminho e eu rebelo. Rebelião, o príncipe, o mestre da rebelião é o diabo. Ele sabia quem Deus era, ele estava diante de Deus, mas ele nega e se rebela, ele faz uma rebelião. Por isso aqui está dizendo, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação, povo de Deus, é você quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer. E eu não tô nem aí. Mas Deus está falando que é errado, não tô nem aí. Mas você vai ferir sua família fazendo isso, não tô nem aí. Mas você vai perder seu emprego fazendo isso, não tô nem aí. Eu vou fazer, e vou, e vou, e vou, e vou. A obstinação é como idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Beleza. Ficou consciente. Não, caiu em si. Será que ele caiu em si? Vamos continuando. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele rejeitou a ti para que não sejais rei sobre Israel. Então ele tem o intuito aqui de que Samuel volte com ele para adorar o Senhor, mesmo estando tudo errado, né? Não, mas vamos comigo para que as pessoas vejam que Samuel está comigo. Então vai estar resolvido. Então tem todo um esquema aqui de uma aparência. Não, mas eu tô bem. E Samuel fala: eu não vou com você. Por quê? Não tem esse negócio de adorar a Deus, de matar o boi, de fazer as coisas, porque Deus já te rejeitou. Vamos continuar lendo aqui. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante do povo de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Olha só, ele quer ser honrado, mesmo o reino tendo sido eliminado, sendo acabado, ele quer manter a aparência. Ele sabe do seu adoecimento. Ao invés de ele reconhecer e se prostrar diante do Senhor e falar: Samuel, olha, não, vou eliminar isso tudo agora, eu vou acabar com isso, me perdoa, vou... Não. Esse é o coração de Saul. Um coração que quer a aparência, não honra-me. Vamos lá junto do povo de Israel, junto dos anciãos, para que todos vejam que você está comigo, que o Senhor está comigo, né? O Senhor Samuel está comigo, então... Tô bem na fita. Irmãos, muito cuidado porque nós fazemos isso. Nós sabemos o nosso pecado, nós sabemos o nosso apodrecimento, mas nós negamos esse apodrecimento e fazemos uma beleza. Eu estou muito bem, eu coloco a Bíblia debaixo do braço assim e vou para a congregação assim. Irmãos, é aparência. Muito cuidado para que Deus não nos tenha rejeitado, né? Muito sério isso.
Não busquemos a aparência. Para a gente terminar. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Ele está indo para Samuel. Ele não está indo para ver o Saul. É outra pessoa. Não é? Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor. Samuel despedaçou Agag. Já pensou um profetinha? Velhinho, lembra que ele fala assim, olha, eu estou entregando meu cargo, já estou muito velho, vocês têm meus filhos aí você tem um velhinho ali, que o rei se apresenta diante dele, né, o rei Agag, achando assim, estou bem, não vou morrer não, estou tranquilo. E esse velhinho pega uma peixeira e se lança sobre ele e despedaça diante do Senhor. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? É o que nós devemos fazer com os nossos pecados, ou até com aquilo que Saul achava que era um trunfo na mão, né? Ter Agag. Não, irmãos, nós não precisamos de trunfo, nós precisamos de obedecer a palavra de Deus. Então Samuel foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Vamos até aqui. E o 16 já é Samuel vai até a casa de Jessé. Irmãos, que o Senhor fale conosco, que nós possamos aprender. Licença. Que nós não estejamos entregues a uma aparência, como nós vemos aqui Saul, mas que vivamos em verdade, ainda que estejamos longe do nosso propósito, ainda que nós estejamos longe de uma vida de santidade, de uma vida de retidão, mas que nós não busquemos uma aparência de vida de retidão e andemos confiados nessa aparência. O mundo hoje, irmãos, é um mundo de aparência. Mas nós não podemos estar confiados nisso perante ao Senhor. Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado. Pai Santo, em nome de Jesus, que essa história possa somar em nós, que os irmãos possam reler lentamente, absorvendo cada palavra, cada versículo. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, o almoço de cada um dos irmãos, abençoa, Senhor, a tarde, que tenha uma vida em família, verdadeiramente, Pai, nada de aparência, mas verdadeiramente, se tem que pedir perdão um para o outro, que peça. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estabelecer uma estratégia para que os irmãos tenham comunhão com os filhos, com os parentes, com todos, comunhão de verdade, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, abençoa a nossa reunião à noite, que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótimo almoço, Jesus abençoe e até a noite. Com Deus, valeu!